uma vez, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. O assunto agora é longevidade, um processo que tem tomado a atenção de muitas indústrias, inclusive a dos investimentos. Acompanhe nosso bate-papo com Ana Leone, especialista em comportamento financeiro. Olá, boa tarde a todos. Vou começar chamando os nossos convidados, que eu acho que a cereja do bolo. O papo aqui vai ser bastante interessante. A gente vai falar sobre desafios e oportunidades que a gente encontra na longevidade. E para esse papo, eu queria chamar aqui ao palco a Adriana Henning, coordenadora geral da Coordenação de Regulação de Seguros Massificados. Bem-vinda, Adriana, por favor. Chamo também Ricardo Pena, que é diretor superintendente da Previc. Obrigada, bem-vindo, por favor, aqui do meu lado. E Luiz Sorge, que é CEO do BNP Paribas Asset Management Brasil e também aqui um contribuinte com a Ambima. Bom, boa tarde novamente a todos. Obrigada pela presença de todos aqui. Eu vou começar com a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, cabelos e olhos castanhos. Os meus cabelos estão aqui mais ou menos na altura do ombro e eu estou toda vestida de vermelho. Adriana, por favor, comece a sua autodescrição. Eu sou uma mulher branca, cabelos e olhos castanhos. Estou vestindo um macacão preto e bege e um blazer bege. Ricardo? Bom, sou Ricardo, sou moreno, grisalho, usando terno, infelizmente, e com muito calor. Eu sempre brinco que se eu estou bem, é porque alguém do meu lado está passando muito calor. Sorge, por favor, sua autodescrição. Eu sou homem branco, na verdade, pele malhada pelo vitiligo, 1,70 m de altura, cabelos grisalhos, estou vestindo um terno escuro e uma camisa branca. Muito bem. Bom, todos aqui identificados. Então, antes de começar o nosso papo aqui, eu quero só contextualizar, acho que alguns pontos que são bastante importantes quando a gente está falando de longevidade. A primeira coisa que é um dado que nós acompanhamos sempre no Brasil, que é a expectativa de vida do brasileiro ao nascer. Nos últimos anos, aí, esse dado, né, essa expectativa tem crescido bastante. Hoje ela é de 77 anos, segundo o IBGE. Então, a gente está falando de uma nação bastante longeva. Se a gente comparar com outras nações, nós conquistamos em 30 anos o que alguns países levaram 100 anos do ponto de vista de longevidade. Segundo a Organização das Nações Unidas, em 2050, nós seremos 23% de pessoas com mais de 50 anos no Brasil. Então, a gente vai ficar atrás apenas do Japão, que já é conhecidamente uma nação bastante longeva, que terá 38% da sua população com mais de 50 anos. China, com 26% da sua população, e o continente europeu, com 28%. Então, a gente está falando de um envelhecimento bastante expressivo aí da população mundial em geral. Mas o mais interessante quando a gente olha para esse dado é o Brasil será o país que vai dar o maior salto. A gente sai aqui em 2015 de 8% da população com mais de 50 anos e a gente salta para esses 23%. Só que tem um outro dado que a gente acompanha muito pouco, que é a expectativa de vida saudável, que é quando nós gozamos de todas as nossas capacidades para tomar as nossas decisões, para conseguirmos fazer atividades simples, inclusive o trabalho. No Brasil, a expectativa de vida saudável é de 65 anos. Então, a gente está falando aí de 11 anos, quase 12 anos a menos nesta longevidade que naturalmente a gente acompanha. Dado isso, e entre outros tantos fatores, a forma como a gente pensa o nosso futuro vai ter que mudar bastante. Então, a gente está falando de aspectos que passam pelo regulatório, aspectos que passam pelo comportamento das pessoas, passa pela sociedade, né, de ser bastante inclusiva com pessoas mais longevas, e passa pela consciência de nós sermos previdentes com o nosso futuro. Então, a pergunta que fica aqui, que a gente vai começar esse debate, é como as indústrias como um todo, né, seja ela reguladores, agentes de mercado, os indivíduos que fazem parte dessa indústria,
como eles serão estimulados a pensar nesse longo prazo. Então, a gente sabe, né, Sorge, que a Anbima tem uma ampla agenda de regulação e de articulação para que a gente consiga trilhar esse caminho aí, fazer com que esse caminho seja mais fácil de ser trilhado pelas pessoas. Então, eu queria começar com você para dar para a gente aí um panorama, que você acompanha esse mercado há bastante tempo, você está bastante inserido nessas discussões da Anbima. Quais são os principais tópicos que a Anbima está tocando nesse sentido? Quais são os organismos da associação que está envolvido e o que você tem para nos dizer aí sobre isso? Obrigado, Ana. Boa tarde, obrigado, Ricardo e Adriana, pela presença. Boa tarde a todas e a todos. Antes eu vou ter que dizer aqui que a Ana ela se negou a dizer qual é o nome do painel. Ela começou dizendo que estamos aqui para falar de desafios e oportunidades da longevidade, né? Isso. Na nossa conversa aqui a gente falou um pouquinho de que a gente preferia fazer um tema ou falar de um tema que atraísse os jovens também. Então eu estou vendo aqui, a gente pode olhar aqui a população jovem também aqui nos ouvindo aqui e também assistindo virtualmente esse painel. E a gente acha muito importante, inclusive é uma missão do Ricardo, ele trabalha também há algumas décadas nesse segmento, é uma missão das entidades fechadas, atrair o jovem, é uma missão também da SUSEP em fazer produtos para atrair o jovem para os produtos de previdência. A Adriana estava contando, depois vai falar um pouco mais de como a SUSEP está pensando esses produtos. E aí já entrando na Anbima, é evidente que a gente não pode influenciar diretamente setores, produtos, segmentos que não são autorregulados pela Anbima ou regulados pela CVM, que é o regulador dos nossos associados. Então, o que a gente fez? Nós reunimos todas as iniciativas que a gente pensa que podem impactar os produtos de previdência de maneira positiva numa agenda que a gente chama, ou num plano estratégico que a gente chama de incentivo à poupança de longo prazo. Porque pensando que os principais indutores e vetores de formação de poupança de longo prazo são os produtos de previdência complementar, a fechada, fiscalizada pela Previc, e a aberta pela SUSEP, né? E aí, como é que a gente fez isso? Nós temos lá vários fóruns. Nós temos os fóruns de fundos de investimento, temos de gestão, temos o fórum de serviços fiduciários, né? Sempre olhando no primeiro momento pela ótica dos serviços prestados pelos nossos associados. Então, fundos de investimento, serviços fiduciários, temos o fórum de produtos estruturados como um todo também, o fórum de estruturação de mercado de capitais, de negociação. E, a partir desses fóruns, nós fomos olhar todos os produtos oferecidos para o mercado em geral e, evidentemente, para as entidades fechadas e abertas de previdência privada. E eu esqueci de falar, que não está representado aqui, os regimes próprios de previdência social, os RPPS. Então, aí depois nós derivamos em renda fixa, renda variável, FIPs, FDICs, estruturas de derivativos, novos produtos, né? A gente não deixou de lado também criptoativos. Criptoativos hoje já faz parte do dia a dia dos investimentos, já faz parte de alguns ofícios da própria CVM, e a gente também tem, de alguma forma, buscado a autorregulação disso. Nesse momento agora, nós estamos vivendo dois desafios. O primeiro é olhar todo esse trabalho de poupança de longo prazo sob a ótica de como conectar esses produtos e serviços de maneira a servirem para as entidades fechadas, no caso da resolução do Conselho Monetário Nacional 4994, no caso da aberta 4993 e no caso dos regimes próprios 4963. Por que é importante falar dessa sopinha de números? Nós, gestores, né, eu olho muito sob a ótica de gestor pela minha atividade, temos uma grande dificuldade de fazer gestão tão diferente para produtos que tenham o mesmo objetivo, que é gestão de poupança de longo prazo. Eu estava conversando um pouco, tanto com o Ricardo como com a Adriana antes, você olha pela ótica do participante. Imagine uma pessoa que pode hoje no país ser um funcionário público, depois ele sai e vai trabalhar numa empresa que tem um fundo de pensão, e aí eventualmente ele muda de empresa e a outra empresa oferece para ele um PGBL corporativo. Em cada fase da sua vida, ele pode ter uma formação de poupança, porém com regras diferentes de investimento.
por que as regras diferentes de investimento se o participante é o mesmo. Então, o primeiro ponto um dos pontos importantes que a gente tem nessa discussão da formação de poupança de longo prazo é o alinhamento regulatório. O que veio a complicar um pouco agora, mas talvez catalisar esse processo, é que a CVM acaba de soltar não, né? Foi na virada do ano a instrução CVM 175 que muda a dinâmica e é um pouco revolucionária para a indústria de fundos de investimento. E ali tem vários aspectos que impactam, eu acredito positivamente, no futuro, a indústria de previdência complementar. Eu vou dar alguns exemplos, nós não vamos poder aprofundar aqui, não vou poder monopolizar, vou falar mais 2, 3 minutos. Então, por exemplo, a criação de classes e subclasses de fundos. Vocês imaginam que hoje a gente precisa ter gerir um produto para cada entidade ou para cada segmento de cliente. O quanto isso traz de custo operacional e o quanto isso traz de risco operacional e regulatório para os gestores. Você tem que olhar o limite da entidade, o limite do Conselho Monetário Nacional, a 9.3 ou a 9.4, as nossas regras internas e olhar se não está infringindo nenhum aspecto da CVM. Então, é navegar num cenário muito complexo de gestão de recursos, que nós vamos buscar, e eu sinto uma vontade de fazer subir primeiro para a Secretaria de Política Econômica e depois chegar até o Conselho Monetário Nacional, tanto pela Previ como pela SUSEP, e a gente se propõe a trabalhar junto, é buscar esse alinhamento, que no final vai trazer um benefício, uma flexibilidade, um acesso a mercados e produtos, provavelmente com custo menor e de mais fácil entendimento, o que reduz a barreira de entrada e pode atrair não só os velhos, não só aqueles que já estão convencidos, porque a gente discutiu bastante isso, mas também aqueles que são jovens e pensam que tem que pensar de maneira previdente em relação aos produtos que a gente tem disponíveis hoje. Legal. Acho que isso entra bem em linha, Adriana, com a pergunta que eu quero fazer para você. A gente teve há pouco, na parte da manhã, a pesquisa do raio-x do investidor da Ambima, que é uma pesquisa muito legal, que traz aí, de fato, uma cobertura para entender como as pessoas pensam o dinheiro. E o dado sempre que me chama a atenção é sobre o recorte de aposentadoria. Então, para você ter uma ideia, na última edição da pesquisa, 90% dos aposentados declararam que depende da previdência pública para o seu sustento. Aí tem um outro dado que quase a metade das pessoas que ainda não se aposentaram acreditam que viverão dos recursos do INSS. Então, a gente sabe que é uma estatística desafiadora, né? Porque as pessoas têm uma dificuldade de pensar bastante no longo prazo. E aí a minha pergunta para você é o seguinte, o que você acha que pode ser feito para aumentar a penetração desses produtos, seja para os jovens, seja até para aquelas pessoas que estão na fase laboral, que têm a oportunidade de fazer uma poupança de longo prazo, e até aquelas pessoas que, como eu disse no começo, a gente está ficando cada vez mais longevo, que ainda tem chances de serem atraídas para produtos de previdência. Boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer à Ambima o convite para participar desse painel. O tema Previdência é estratégico e de ampla relevância para o país, frente ao envelhecimento que a Ana Leone comentou, e ao aumento constante da expectativa de vida. Imaginem vocês que em 2050 a expectativa de vida, em média, vai ser de 81 anos. Então, realmente são números bastante desafiadores, né? Trata-se de política econômica a articular com os diversos órgãos, né? E frente a esse desafio de oferecer a proteção previdenciária às pessoas que envelhecem, como também de constituir a poupança previdenciária que vai, com certeza, alavancar os investimentos na economia e ajudar com o desenvolvimento do país. Cabe aqui ressaltar o papel essencial da previdência complementar na proteção das pessoas à medida que elas envelhecem. Eu acho muito importante também que as ações de educação financeira sejam cada vez mais expressivas na conscientização para as pessoas se planejarem para a aposentadoria, e quanto mais cedo, melhor. E acumulando uma poupança previdenciária resiliente, e para isso elas podem contar
com instrumentos de seguros adequados, né, às diversas fases da vida. Acho importante também uma ação das empresas em conscientizar para a necessidade de constituir uma poupança previdenciária de seus dirigentes e funcionários e também aumentar a oferta de produtos mais flexíveis que se adequem melhor ao perfil do consumidor e também aos diversos momentos da sua vida. E cabe aqui também estimular o desenvolvimento do mercado de anuidades, porque é importante que as pessoas tenham essa sensibilidade de constituir uma poupança previdenciária realmente com foco em recebimento de renda de aposentadoria. Interessante, né, ouvir você falar, porque aí vem bem para você, assim, redondinha a bola, né? Porque quando você fala de como as empresas podem incentivar mais os seus funcionários a contribuir para as suas previdências, porque é curioso que mesmo aquelas empresas que oferecem esse benefício, existem aqueles que, por diferentes motivos, seja no início porque não se vêem trabalhando tanto tempo na empresa, ou porque estão, a gente estava conversando antes, né, se vê numa fase em que estão na construção de outras prioridades, como a educação dos filhos, compra do imóvel, etc. Mas o que você acha, Ricardo, que dá para fazer, principalmente do ponto de vista das administradoras, de incentivar que as pessoas façam mais adesão a esses planos que são fechados, que no fim eles têm benefícios que muitas vezes as pessoas não conseguem associar diretamente a eles, não? Então, o que eu acho é que o mercado de trabalho mudou bastante, né? Antigamente você entrava numa empresa, a sua perspectiva era entrar, se desenvolver, fazer carreira e se aposentar. Hoje as pessoas têm um prazo, né? E isso já é bastante relevante do ponto de vista da própria empresa e da trajetória pessoal. Então, acho que os produtos de previdência eles têm que ser mais flexíveis, né? Para permitir você portar o seu recurso, o recurso vai te acompanhar durante a sua trajetória. O que as empresas, na verdade, assim, a previdência complementar, nesse dado que você trouxe aí da pesquisa da Ambima, demonstra que, na verdade, fazer previdência complementar na verdade, você cuidar do seu futuro. Porque quando você fala que 90% está ancorado na previdência pública, as pessoas, elas, quando não fazem previdência complementar, elas estão apostando no destino, né, que é diferente. Então, eu acho que do ponto de vista das empresas, porque a previdência complementar, hoje são inúmeras empresas que fazem o produto de previdência, oferecem para os seus empregados como um benefício, né, como uma extensão do salário para reter aquele funcionário. Mas eu acho que o produto precisa melhorar, né, tanto em termos de modelagem, quanto em termos de... Hoje, estou vendo aqui vários jovens, né? Os jovens hoje eles querem cuidar do dinheiro deles, né? Você tem uma tecnologia disponível, é diferente do passado em que você tinha um plano em que as pessoas entravam e achavam que aquilo no futuro estava pronto para ela se aposentar. Hoje você tem que cuidar da trajetória, do caminho, né? Então, acho que os produtos flexíveis podem ajudar. Existem várias experiências já no Brasil de empresas que oferecem a previdência, incentivam a previdência, criam perfis de investimento, né, para que as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho possam ver a sua riqueza acumulada, né? Porque a pessoa que está entrando no mercado de trabalho, em tese, ela tem um grande potencial de capital humano, mas tem baixo capital financeiro. Então, na medida em que ela desenvolve, ela vai formando essa reserva. E é como você falou, durante o ciclo de vida, a pessoa estuda, casa, compra carro, faz seguro, tem filho, tem que pagar a mensalidade. Então, a previdência complementar, ela tem que ser pensada dessa forma. E o produto para as empresas, você pode flexibilizar. Hoje se discute muito a questão, pelo menos no âmbito das empresas, da adesão automática, né? Que é um conceito da economia comportamental, que você oferece o plano, a pessoa entra e ela tem um prazo para sair. Eu mesmo tenho uma experiência quando presidia a Funpresp, que a gente criou esse dispositivo. A taxa de ingresso inicial era de 11, quando a gente criou o dispositivo pulou para 88. Então isso ajuda a formar a poupança, a proteger as pessoas. Então acho que hoje a previdência complementar no Brasil, seja fechada, seja aberta, ela já está preparada para essa perspectiva.
O que, na verdade, aconteceu no Brasil, se você pegar, por exemplo, a reforma da Previdência de 98, de lá para cá nós tivemos 4 reformas. A emenda 20, a emenda 41, a emenda 70 e 2019 a emenda 103. Quer dizer, não é por falta de reforma. O ambiente econômico, macroeconômico, ele tem que dar essa estabilidade necessária para que as pessoas possam formar a poupança. O regime social, de previdência social, ele está demonstrado que ele vai cumprir um pilar muito básico, né? As pessoas vão ter que fazer a poupança, constituir a poupança e gerenciar a sua poupança durante a sua trajetória. Então, acho que esse debate que a gente está participando aqui tem tudo a ver, sobretudo porque o mercado financeiro é um instrumento importante da capitalização dessa previdência, né? Os produtos do mercado de capitais são importantes, porque antigamente, eu sou demógrafo, antigamente as pessoas acreditavam nas pessoas, né? As famílias eram numerosas, então tinha sempre o filho mais novo que ia cuidar do pai e da mãe quando ele se aposentava. Hoje, ter filho, eu tenho filho, é caro, né? Filho para a escola, para a natação, para o judô. E a mulher, por exemplo, se afirmou a cidadania, então mudou muito o conceito de família. Então, hoje, os instrumentos para você fazer poupança não estão mais só na família ou no regime social, também estão no regime privado, que é uma ferramenta importante e que tem a ver com a política econômica, com a civilização, né? Quer dizer, quem tem previdência, quem forma poupança, está apostando que nos países desenvolvidos é assim, né? Você está protegendo as pessoas. Então, eu acho que, na sua pergunta, a experiência das empresas, do que está acontecendo, é possível que a gente tenha uma política, como o Sorge falou, uma política de poupança de longo prazo sendo formada no Brasil. Bom, é fácil mediar, né? Porque ele já passou a bola para você, muito facilmente. Que você cita a importância do mercado de capitais, né? Nesse financiamento, porque a gente está falando, no fim, de um dinheiro de longuíssimo prazo e que esse dinheiro está sendo canalizado para alguma coisa. O mercado de capitais é um desses canais. E aí a gente estava também ali no debate anterior, né, nos bastidores, falando sobre isso, o papel do mercado de capitais e a representatividade. Você quer pincelar um pouquinho? Porque daí no final, porque por incrível que pareça, o tempo passa rápido, mas ainda temos um tempo, de falar aí os itens prioritários da agenda regulatória, acho que para os desafios que a gente tem, mas acho que a bola foi redondinha para você falar do mercado de capitais. O desenvolvimento de mercado de capitais nos países desenvolvidos ocorreu, quer dizer, não adianta a gente querer fazer poupança de longo prazo e querer desenvolvimento de mercado de capitais numa iniciativa regulatória. A gente tem que pensar na condição macroeconômica que vai permitir isso. Então, isso se desenvolveu. Então, vamos citar aqui locais onde a indústria ou a previdência é desenvolvida e mercado de capitais tem papel importante. Então, você tem Austrália, Holanda, Canadá, para a gente sair fora dos mais conhecidos. Como é que isso ocorre? Quando você tem previsibilidade e visibilidade macroeconômica de médio e longo prazo, você tem condições de ter taxas de juros reais mais baixas, ou você tem fluxo de investimento que permitem, de alguma forma, essa redução de taxa de juros mais baixa, porque você reduz a aversão a risco de longo prazo, evidentemente, e você atrai investimentos. E aí, que tipo de investimento a gente pode atrair para desenvolver a indústria de mercado de capitais, né? A gente vai falar IPOs, emissões, infraestrutura. Eu acho que a gente vai ter um desafio de infraestrutura num país muito grande nos próximos poucos anos. E eu queria citar aqui alguns números. Hoje a gente tem, nesses 3 atores de previdência complementar, os regimes próprios têm um pouco menos de 300 bilhões capitalizados, eles têm aproximadamente 280 bilhões. Previdência aberta tem aproximadamente 1,3 tri, previdência fechada aproximadamente isso também, 1,2, 1,3 tri. E regimes próprios têm aproximadamente 75% investidos em títulos públicos federais. Entidades abertas, aproximadamente 75% investido em títulos públicos federais. Entidades fechadas, aproximadamente 60% investido em títulos públicos federais. Então, nós estamos falando de aproximadamente 3 trilhões de reais capitalizados nesses 3 tipos de veículos de poupança de longo prazo. 2 milhões aproximadamente estão em títulos públicos federais. Então, é evidente que para desenvolver mercado de capitais, você não pode continuar drenando o recurso para título público federal.
E isso se dá através dessa condição macroeconômica mais saudável e a visibilidade de longo prazo, que não vem só, e aí acho que a gente tem que extrapolar um pouquinho, para esse aspecto da dependência do país. Como o nível de poupança interna é baixo, a gente depende de poupança global para o desenvolvimento local. Sempre que a gente busca desenvolvimento destacado de infraestrutura, a gente não usa só capital local, a gente traz capital externo, a gente tem fluxo. Sempre que nós tivermos períodos de maior confiabilidade de médio e longo prazo no país e taxas de juros menores por causa disso, a gente conseguiu atrair recursos também da poupança global para cá. Existem duas formas, a gente apoiar esses produtos para que eles cresçam, não só vegetativamente, mas cresçam e ajude a poupança do país para apoiar esse desenvolvimento de longo prazo e, consequentemente, o mercado de capitais. E a outra é atrair capital externo também para a gente conseguir fazer. Acho que a soma dos dois vai desenvolver o mercado de capitais. Voltando para a minha primeira resposta aqui, Ana, que é importantíssimo a gente ter uma equalização regulatória, porque senão a gente fica cheio de ruído no sistema, cheio de atrito que ocorre e que a gente não consegue passar, né? Eu sei que o Pena sofre um pouco lá também com relação a isso, na alocação das entidades. A gente precisa agir em várias frentes. Eu acho que não é só em relação ao Conselho Monetário Nacional, mas é deixar os legisladores e todo o executivo, vamos dizer assim, né, Pena, ajudar vocês a informar essa cultura da importância dos veículos de previdência complementar para o longo prazo no país. Você quer complementar alguma coisa? Não? Adriana, você me disse ali que a tua área ela é uma área de regulação voltada mais para o produto, né? Dentro desse aspecto, olhando desse ponto de vista, quais são os principais pontos aí dessa agenda regulatória para o produto que vocês estão endereçando aí para os próximos anos? Nesse momento, os produtos PGBL e VGBL, eles estão completando 25 anos de sua criação. O que significa dizer que muitos participantes estão alcançando a idade prevista de aposentadoria. Nesse momento, a SUSEP ela está implementando uma revisão geral nos normativos de sobrevivência, visando principalmente, né, ampliar, estimular esse mercado de anuidades, que atualmente a taxa de conversão em benefício de renda gira em torno de 5%. Estimular também que o desenvolvimento de produtos mais flexíveis, que melhor se adequem tanto ao perfil do participante como aos seus diferentes momentos de vida, e também produtos mais atrativos do ponto de vista econômico, que garantam taxas de juros para conversão em benefício de renda mais realistas. Tá? Nós desenvolvemos nessa revisão a oferta de rendas que permite ao participante planejar o seu ciclo de rendas, tá? Que deve ser o melhor possível na adequação do seu ciclo de vida. Essas duas ferramentas, a oferta de rendas e o ciclo de rendas, junto com as funcionalidades do Open Insurance, ele dará ensejo a uma arena competitiva de oferta de rendas. Tá? Isso vai aumentar a concorrência das entidades de previdência em oferecer condições melhores de conversão dos benefícios em renda. Né? E isso, na realidade, vai ajudar o desenvolvimento do mercado de anuidades. Né? Essa concorrência, o aumento da concorrência é extremamente importante. Atualmente, nós encontramos um mercado bastante concentrado. O segmento de previdência aberta, ele concentra 80% de suas provisões em 4 grandes seguradoras. Tá? Uma outra agenda que vem tomando cada dia mais relevância na SUSEP é a questão das discussões, né, de desenvolvimento de produtos de segurança e planos de previdência em sintonia com o desenvolvimento da economia verde,
e essa agenda vem cada dia tomando realmente mais importância na SUSEP, na autarquia. Interessante, hein? Bastante coisa e é bacana ouvir você falar, porque são várias coisas voltadas mesmo para a necessidade do cliente ali, né? Então, olhando para ele e como os produtos se adequam, pode se adequar a essas necessidades que são das mais variadas. E na Previc, quais são os tópicos principais aí da regulação? Então, Ana, diferente do mercado segurador, na previdência fechada, mais de 90% converte o acumulado, né, na conta individual em benefício. Então, o diferencial da previdência capitalizada nesse segmento aqui é que ele já tem um histórico de acumulação bem sucedido e um histórico de pagamento. Então, assim, de pagamento de fluxo, né? Porque esse é o desafio, sobretudo, do mercado segurador. O mercado segurador sabe acumular, como a gente sabe acumular, mas a gente também sabe pagar e tem vocação para pagar. É lógico que existe uma interação entre o mercado segurador e o mercado de previdência, que é uma das agendas também. Quando você fala em sobrevivência, é um produto, a Ana falou, mercado de anuidade, quer dizer, é um produto difícil de modelar e de oferecer, né, que já é prática, inclusive, fora. Mas a agenda da Previc hoje, primeiro, sobretudo, está inserido nessa agenda de formar poupança sobretudo, para ajudar o desenvolvimento do mercado de capitais. Hoje quase 2/3 da poupança acumulada está em títulos públicos. Nós passamos um problema aí de crise reputacional no setor recente. Então, uma das agendas importantes é melhorar, sobretudo, a regulação, e melhorar também o processo sancionador para tirar o medo do gestor. O gestor precisa estar vocacionado para tomar o risco, porque nós sabemos que o risco inclusive, que torna o nosso regime mais barato do que o regime de repartição. Nosso regime é de capitalização. Quando você compara a taxa de contribuição média de 8, lá está pagando 14. Então, tomar o risco, investir em produtos financeiros de risco faz parte do nosso negócio aqui, e isso incorpora valor e melhora o benefício do participante lá no final da etapa de acumulação. Essa é uma agenda. A outra agenda é fortalecer propriamente a autarquia. A autarquia se enfraqueceu no último período. Isso é importante, porque nós não estamos falando aqui de rouba-monte, enfim, cada um tem sua importância, né? Na parte de previdência dos estados, né, saiu a reforma da Previdência de 2019, que obrigou os entes, nós temos 2.200 entes que são obrigados a criar a Previdência Complementar. Então, isso agora está se desenvolvendo, já temos 700 entes, a poupança está ganhando tração agora, né? E a gente também está muito concentrado, um problema de concentração em quatro operadores aí, entre bancos e seguradoras, né? E os produtos ainda são muito financeiros, então uma preocupação que a gente tem é de melhorar o produto do ponto de vista previdenciário, né? Aumentar a taxa de contribuição, que é um esforço, né? Você mesmo falou aí no caso das empresas, esse problema acontece no setor público, e também os produtos que a gente chama de benefícios de risco, né? Porque você tem a sua conta individual, que é o benefício programado, né? Você sabe a data da aposentadoria, o tempo de contribuição, mas tanto a Previdência quanto o seguro também tem que proteger as pessoas e as famílias. Então, você tem que, além de oferecer o benefício programado, você também tem que oferecer o benefício não programado, invalidez, morte, sobrevivência, que fazem parte do arcabouço da cobertura previdenciária. Então, eu diria que é uma agenda possível, demanda muita articulação, é um trabalho diuturno, mas que a gente conta aí tanto com os outros reguladores e também o próprio mercado para desenvolver essa agenda. Você, inclusive, contou um caso interessante lá, né, quando a gente estava na sala de palestrantes. Acho que vale contar, se você quiser compartilhar, era um bombeiro, né? Era um policial. Um policial. Lá na minha experiência, na minha trajetória na FUNPRESP, quando a gente criou a adesão automática, tinha muita resistência, né, das pessoas, porque não entendiam. Não, mas isso aí vai automaticamente diminuir do meu orçamento mensal. E aí, não, isso aí vai te proteger. E aí, o nosso público lá era um público de muitos
né, de muitos perfis, né, servidor público federal, então tem o auditor, o diplomata, o policial, o médico. E teve um episódio e tem algumas carreiras de muito risco. O policial, por exemplo, tem uma atividade de risco muito elevada. E tinha um policial na fronteira, policial rodoviário, que ele entrou na adesão automática, ele não queria a princípio, e ele tomou um tiro e faleceu. E ele tinha pouco tempo de acumulação. Como o produto estava desenhado para ter a conta individual e a conta dos benefícios não programados, a família dele pôde usufruir da cobertura, da proteção com a pensão até vitalícia para dependente. Então, assim, para você ver como é importante você também mesclar o produto, entender o produto para que ele ofereça uma cobertura que proteja as pessoas. Bacana. Eu acho que até uma outra coisa que a gente debateu, né, que no fim, quando a gente pensa nessa aposentadoria ou no planejamento financeiro de longo prazo, a gente está falando de uma composição de vários produtos. Mas o Ricardo trouxe um ponto, Jorge, interessante do ponto de vista do gestor, né? Como gestor, e você como sendo um gestor também, enxerga, né, esses avanços e o que para a Ambima está sendo também discutido desse ponto regulatório. Você deu uma pincelada no começo, mas talvez você trazer um pouco essa visão, né, dos gestores, as oportunidades e desafios aí que os gestores têm para esses recursos aí, olhando também do interesse do investidor, enfim, não apenas só da pauta regulatória. Eu acho que a evolução da 175 vem muito em linha com o que a gente está falando aqui, que é a visão, no nosso caso, do investidor final, e no caso de vocês têm que olhar o participante final. E, na verdade, ele é o objetivo de a gente existir e ele é para quem a gente tem que trabalhar. Então, esse é o primeiro ponto. A gente tem que reduzir risco e aumentar retorno. Isso é o nosso trabalho básico, né? A gente tem que controlar risco, né? Não reduzir, mas controlar o risco ou tomar o menor risco possível para o maior retorno possível. E a 175 trouxe um equilíbrio importante de responsabilização, que antes estava muito na mão do administrador fiduciário, dos fundos de investimentos, dos investimentos. E no caso dos gestores agora, o que já era praticado, porque na verdade os gestores de ativos, os asset managers, que na verdade faziam contato com os distribuidores, faziam os contatos e contratos com os distribuidores. E agora a 175 já reflete isso na responsabilização. Mas traz também a possibilidade de responsabilidade limitada do investidor. Então, isso ajuda também o grau de confiança ou a gente fazer um alinhamento regulatório, seja para a previdência fechada, seja para a previdência aberta, para que a gente possa evoluir em produtos mais sofisticados ou mais complexos. É isso que a gente vai trabalhar junto e, evidentemente, a Ambima está aberta, o Pena sabe disso, a Adriana, a gente já estava alinhando aqui de montar esse trabalho para tentar acelerar o máximo possível essa equalização regulatória. Bom, a gente teria espaço aqui, né? Bom, obrigada. Depois, se a gente tiver um tempo para vocês fazendo as considerações finais, mas eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. A gente tem espaço aí, talvez, para uma ou duas perguntas. Levantem as mãos, um de cada vez, para não arrumar confusão. Ah lá, tem uma pessoa lá no fundo. E se pudesse identificar, seria uma boa. Ele está chegando com o microfone aí. Olá, tudo bom? Boa tarde. Não, eu sou administrador de carteira, pessoa física. E tem alguma... CVM 175 tem alguma influência em administração de carteiras individualizadas ou é só na questão de fundos? Não, na verdade, a 175 ela só rege a administração de fundos de investimento. Então, trouxe um pouco mais de flexibilidade, clareza. Eu tenho um fator importante que vai bater em carteira, que é transparência de remuneração e a forma que o gestor ou o administrador é remunerado e como é que isso é feito. Então, acho que isso é uma evolução, é importante. Nos mercados desenvolvidos há transparência total e a Ambima estava totalmente alinhada com isso. Então, acho que é assim, o único aspecto que eu diria que vai acabar batendo aí de alguma forma em você na administração de carteira. Porque você faz efetivamente a alocação como se fosse fundo, mas faz através, se eu entendo, de uma carteira administrada, é isso? Isso, de investidor para... Então, aí não, porque o fundo de investimento, para ser bem rápido aqui, ele tem um CNPJ próprio, né, que está registrado na CVM. A carteira, quem é o investidor é o CPF ou o CNPJ direto do investidor no ativo final. Você só faz a intermediação e a alocação da carteira dele. Né? Obrigado, Bruno.
Temos mais, uma aqui, ó. Olá, prazer, Daniel, tudo bem? Olá. Parabéns pelo trabalho de previdência no Brasil. Entendemos aqui, nós três trabalhamos com investimentos, que é um produto de extrema importância para o futuro. A minha dúvida principal é quanto ao que tange a mudança de regramento entre entidades distintas, Previc para SUSEP, quando há portabilidade. Nós entendemos que há um regramento, muitas vezes, que a pessoa não entende, não concorda, há regras ainda meio que burocráticas para essa transferência entre entes. Há algo que está sendo feito para melhorar esse fluxo e esse processo? Existe uma instrução, uma resolução conjunta SUSEP e Previc, que justamente rege essa portabilidade entre entidades abertas e entidades fechadas e vice-versa. Então, ali tem bem detalhado todo o procedimento para fazer essa portabilidade. Isso sim, é sabido. Porém, quanto à questão de compra de renda, o fator de tempo mínimo só muda para um P, esse regramento, há algo que pode ser feito para melhorar para o investidor, para quem está fazendo a poupança a longo prazo? Eu acho que esse é bem um ponto, né, que o Sérgio trouxe, da questão da discussão sobre a simetria, né, entre, entre os reguladores, enfim, não sei se alguém quer que tem Daniel, né? É que tem uma restrição na lei que impede que você converta. Então, assim, vamos supor, você tá na Previdência fechada e quer portar aquele recurso para aberta. Então, assim, hoje tem uma limitação que você tem um tempo que você tem que cumprir lá com aquele dinheiro, porque senão você porta e depois saca. Aí você, na verdade, você tá de alguma forma fugindo do benefício fiscal. Então, isso é até uma limitação da lei. Agora, tem outros mecanismos que você porta, você pode transferir, não é nem portar, você pode transferir e contratar uma renda lá na seguradora. Então, assim, isso tem alguns limites, mas basicamente o que a Adriana falou, nessa portaria conjunta, ela naquilo que é da portabilidade, quando você escolhe ou estar na aberta ou vir para a fechada, isso tem que fluir normalmente, porque o dinheiro é seu, né? Você carrega durante a sua trajetória. Só tem alguns limites quando você vai portar aquele recurso e ele precisa configurar que tem um tempo que ele vai permanecer rendendo, aplicando, enfim, você podendo fazer a gestão. Posso complementar? Claro, por favor. Isso daí é quando o dinheiro é portado da entidade fechada para aberta, ele vai ter que ser convertido na aberta ou numa renda vitalícia ou numa renda temporária de no mínimo 15 anos. Tá? É essa limitação que tem na hora de portar da fechada para aberta. Tá bom? Muito bom. Obrigada pela pergunta, Daniel. Bom, a gente está aqui com o tempo quase se esgotando. Eu queria abrir para vocês, começar com você, Ricardo, para suas considerações finais e depois agradecer a todos. Tá, agradecer o convite da Ambima, a oportunidade de estar aqui com vocês nesse assunto que é tão importante, tão quente. E dizer o seguinte, que investir para a Previdência é muito diferente de investir para comprar um carro, fazer uma viagem. Tem propósitos diferentes, né? E a regulação ela tem que olhar isso de maneira diferente também, porque o objetivo é proteger essa poupança que está sendo constituída. Então, independente do veículo financeiro, se é fundo, se é título, se vai investir no exterior, a regulação ela tem por exigência reduzir essas assimetrias que existem entre os produtos, né? Você pode tomar mais risco, menos risco, balancear sua carteira, montar um portfólio. Então, acho que essa relação entre a necessidade de ter boa regulação da Previdência com a disposição dos instrumentos financeiros é muito importante. Então, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito bom. Adriana, por favor. Os novos normativos, né, de sobrevivência do PGBL e do VGBL, eles vão ser lançados no início de 2024, vem trazendo uma série de oportunidades para o segmento de previdência aberta, e é importante lembrar que, com grandes oportunidades, acompanham grandes responsabilidades. A SUSEP vai estar bastante atenta, principalmente com foco na solvência das seguradoras e na conduta adotada no relacionamento com o consumidor. Muito bom. Luiz?
Vamos obedecer o tempo e só agradecer a todos, né, que tiveram aqui nessa discussão com a gente, agradecer ao Ricardo Pena e todo o trabalho da Previc no desenvolvimento das entidades fechadas. Estamos parceiros já há muito tempo, queremos continuar. Adriana, estamos abertos também na Ambima para essas discussões, para a evolução dos produtos, e por isso eu não respondi o Daniel, porque a gente combinou, né? Vocês não falam, não vão regrar ativo e a gente não vai ficar regrando participante nem passivo, né? Como é que vai fazer? Fizemos um combinado aqui, mas brincadeiras à parte, eu acho que esse conjunto e esse trabalho que a gente faz, parceira, que pode fazer evoluir efetivamente os produtos e a indústria de investimentos, mercado de capitais e de previdência complementar. E obrigado, Ana, pela sua mediação, pela sua disposição. E depois você pergunta se pode isso, meninas, ou se não pode, e a gente segue. Muito bem, gente. Obrigada, Ricardo, Adriana, Luiz. Muito obrigada a vocês e uma ótima tarde.